No ar, programa É Coisa Nossa, o seu programa de entretenimento e cultura da sua TV Câmara Aracaju, canal 5.3. Mais um sábado, a gente aqui adentrando as suas casas para trazer a cultura sergipana, a essência do nosso artista. A TV Câmara Aracaju, uma emissora institucional legislativa, onde o foco é o parlamento municipal, mas ela aceita, dentro do conceito da grade, um programa cultural. E a gente tem tentado, já há 9 anos, tá, trazer o melhor da cultura sergipana. São 9 dias não, viu? São 9 anos que a gente está aqui para você. E eu tenho muita honra em trazer hoje um dos grandes talentos sergipanos. É muito pouco espaço para a gente falar da grandiosidade desse artista. Eu estou falando de Herê. Tudo bem, Herê? Tudo bem, Valadão. O nome de batismo, Herê? Meu nome é Marcos Pereira Braz, né? Marcos Pereira Braz. Mas eu tive a gentileza de viver com um jornalista chamado Amaral Cavalcante, que me deu esse presente de pseudo Herê, né? Que é uma eterna criança, né? Eu me acho eterna criança. Eu vivo isso, né? Mas você diz pseudo? Não, Herê. Quando tem um ditado que diz o seguinte, que o nego quando fica cinza, né? Você sempre foi aquela coisinha, aquela criança, entendeu? Tá velho, hoje de cabelo branco, mas ainda é aquela criança. Todo dia criança até para esconder um pouquinho o cabelo branco. Entendeu? Né? E a origem do Marcos é no candomblé. É ali, próximo ao centro de criatividade. É isso. É ali naquela estrutura toda. A maloca. Você foi iniciado no candomblé com quantos anos? Eu fui iniciado no candomblé, deixa eu ver. Eu acho que uns 9 anos de idade, ou menos, acho que 6, né? Eu tive um problema sério de saúde e minha mãe me levou a esse candomblé. Eu vejo isso como uma iniciação, porque assim, existe o batismo da Igreja Católica, certo, e existe o batismo do candomblé. É assim, não foi propriamente um batismo, mas quando você é direcionado ao poço de Oxum, né, e lá é lavado sua cabeça, eu tinha o corpo cheio de feridas, né, e a mãe de santo mandou eu tomar 3 banhos de mar e meu corpo ficou assim, limpinho, bonito, é a dádiva da espiritualidade. Quem foi essa sacerdotisa? Ela é chamada Maria José das Areias, lá do Castelo Branco, quando ainda era as areias. Quando era as areias ainda. É, para chegar lá tinha que passar pelas areias. E aí a gente convive com Herê no movimento cultural. Herê era uma das figuras mais importantes como tapeceiro, como bailarino, entendeu? E aí eu encontro no dia 4 de dezembro, na festa de Inhaçã, no Abaçá São Jorge, o Herê com Marisete. É, minha mãe, ela que me deu toda a liturgia do candomblé, né? Ela que me deu as rezas de camarim, como a gente chama, né? Ela que me ensinou a fazer as comidas do candomblé. Ela é minha matriarca, ela é minha mãe. Rapaz, o mistério da camarinha é pesado, é pesado. Pra quem entende. A gente se reúne lá nessa camarinha, né? Uma espécie de um quarto sagrado, né? Exatamente, é onde a gente entra naquela... Eu já entrei ali. A gente entra naquela clausura e lá a gente passa um mês e meio. Eu tive quase um mês. Recolhimento. O recolhimento. E lá nesse recolhimento a gente aprende a liturgia do candomblé, né? O que é mesmo ser um sacerdote do candomblé. Hoje eu sou um sacerdote, né? Eu recebi as ordens sacerdotais do candomblé. Quer dizer, Dona Marisete, né, Oiamatamba, minha mãe, minha mãe, a benção para a senhora. Então, ela me passou toda a informação, né, e eu tenho hoje a minha casa aberta. E você tem hoje o seu terreiro? Meu terreiro, tem minha casa. Aonde? Lá na Barra? Na Barra dos Coqueiros. Aonde fica lá? Eu acho que o pessoal em casa vai querer ir lá. Loteamento Olimar. Pode ir. No loteamento Olimar. Pode ir. E aí eu posso chamar de Pai de Santo Herê? Não, Pai Herê. Pai Herê? Oh, glória! Herê, vamos falar de cultura,
Tá? Vamos E mexer você com a veja bem, tapeçaria. quando a gente conhece o Herê, era o Marcos, eu não sei se era o Marcos ou era o Herê, Era qualquer um dos ele. dois, mas o Marcos, ele tinha uma identidade. Você era o primeiro bailarino de Luiz Pinelli. Aí já é o Herê. Ali ainda era o Herê. Aí já é o Herê. E você traz, quando o Luiz Pinelli vem da Bahia, trazendo o Estúdio Danças, Uhum. que era, vamos dizer assim, uma vertente meio de balé clássico, balé contemporâneo, balé mas afro. você incorpora o balé afro. Incorporo mesmo. Você era o bailarino mais popular do afro. Tem uma vivência com a questão da dança afro, né? A dança afro na minha vida é porque o fundo da casa da minha mãe dá para Maloca, né? Então eu tenho toda aquela coisa dos terreiros, né? De estar ali, de estar dançando samba de coco, de estar no terreiro de Lê, né? Tá lembrado do terreiro de Lê? Babalorixá Gilberto da Silva. Exatamente. Pai de Santo de Barrinhos, viu? Exatamente, de estar no terreiro de Tota, né? Que era no fundo do Centro de Criatividade, né? Quando era a antiga Caixa d'Água, né? Antes de ser o Centro de Criatividade. Então, eu venho dessa convivência com esse povo negro, com essa liturgia negra, né? Então, eu vou para frente, assim, né? E quadra, chamo para mim a tecelagem, aonde entra toda uma gamada de pessoas como Dona Ivone, Alfredinho, Queiroz, Luiz Adelmo, e um monte de gente. E viajo daqui para Minas Gerais para estudar mais tecelagem, para buscar mais informações. Você hoje é um tecelão. Hoje eu sou um tecelão. Mas você também você é um bordador de macramê. Sou um macramesista. Por que nós não temos mais aquele volume de vernissagens ou de mostras de tapeçaria? Assim, as feiras de artesanatos, ela diversificou a questão do que é ser artesão e do que é ser artista, dentro do seu procedimento do artesanato que você faz. Eu trabalho com macramê, uma vertente de várias tecelagens. Isso aqui? Isso aqui é macramê. Isso é uma bolsa de macramê. Isso é uma bolsa que tipo de linha é essa? Esse é um barbante de algodão. Quer dizer, é puro artesanato e você vai encontrar na identidade dos pontos. Para quem entende a coisa, nós, né? pode ver que os pontos, os nós, eles têm uma linguagem. Exatamente. Tá certo que é descendência do africano. Bom, não é tão do africano essa questão do macramê, porque os marinheiros já teciam, né, em navios, né, as cordas, eles acorchavam, né, no caso, teciam, né, cordas para ancorar os navios, né? E esses nós que eles trabalhavam já eram os nós de macramê. O nó de marinheiro, o famoso nó de marinheiro. O famoso nó de marinheiro. Mas, Herê, a gente conversava e você me apresentou. Isso é uma guia? Isso é uma guia, vai ser uma guia, não está sendo ainda uma guia. Está sendo confeccionado. Nada exatamente. Bom, o que é uma guia? Uma guia é um amuleto, né, que a pessoa que frequenta o candomblé, né, seja ela por qualquer vertente, pode ser umbanda, pode ser quimbanda, pode ser queto, pode ser qualquer nação do candomblé, vai ter que usar uma guia dessa para identificar. Aqui ainda não foi consagrada não, né? Não, aí é aí é só um tecido só. Entendeu? Depois é que ela vai ser tratada com os critérios da espiritualidade das religiões de matrizes, e aí ela se torna uma arma de proteção. Uma arma de proteção, perfeito. Qual a diferença desta guia para um patuá? Olha, o patuá é só simplesmente uma proteção, né? A guia ela é mais forte, que ela identifica o orixá, a pessoa que está usando ela, aquela pessoa deve ser de tal orixá, porque está usando uma guia tal. Essa guia que você está... As cores podem determinar... determinar, justifica o orixá. Por exemplo, essa guia aí é de Ogum Marinho, né? Por quê? Por que Ogum Marinho? Porque tem uma mistura do branco com o azul. Então, Ogum Marinho é representado por uma guia dessa, azul e branca. Não é o Confiança, não.
Entendeu? Bom, falar em confiança ali, Anderson Machado fica todo serelepe. Mas, Herê, você me dizia, quando eu convidei para você vir até aqui, que você está meio incrédulo com a cultura. Rapaz, isso é um problema, viu? Isso é um problema, porque falta... Você foi um dos caras mais ovacionados. Quem quisesse andar no movimento cultural, Herê estava. Tá? E de uma hora para outra a gente viu Herê sumir da cultura. Por quê? Faltou paciência da minha parte, né? Porque se pretendia desenvolver alguma coisa, mas existe sempre uma coisa que impede, sabe? Uma pedra no meio do caminho, você não pode ir para ali, para acolá, para desenvolver um trabalho que você queira. Então, precisa mais determinação cultural, né? As leis que chegaram agora, tanto o Paulo Gustavo como o Aldir Blanc, ele oferece, ainda dá oportunidade ao artista desenvolver seu trabalho artístico, né? E mais adiante e tudo com relação a essa coisa da arte. Então, eu achava que o poder governamental devia dar mais ênfase ao artista sergipano, tá aí pessoas despontando. Agora foi que Saci lançou a sua primeira musiquinha, né? Tá indo, né? Cadê o restante do povo? Cadê? Desapareceu. O Saci, quando eu trouxe Saci aqui ano passado, né? Eu acho que essa onda do Saci na mídia, eu comecei ela. Tá? E eu tenho um carinho muito grande. Saci foi, inclusive, ovacionado com um prêmio de mestre de cultura popular pela universidade. Sim. E eu fui até lá porque ele disse, você foi o primeiro que lembrou de mim. E eu tive lá. Mas existe um reverso na história. Aquele menino Herê, que era oriundo do candomblé, também da região do gueto, que é a Maloca, você foi para a universidade. Você se tornou, entendeu? Uma coisa é você ser mestre de cultura, o outro, você foi para a universidade estudar o quê? Olha, na verdade, na primeira aula, a professora perguntou para a gente o que a gente foi fazer ali. Aí, então cada um disse que queria ser bailarino, outro disse que queria não sei o quê, e bambambam. Quando chegou na minha parte, eu falei, eu só estou aqui por um canudo, professora. Você queria o canudo? Eu quero o canudo, entendeu? Consegui sair com o canudo na mão. Você saiu como professor, como... licenciado. Licenciado em dança. Em dança. Eu, como sou um dos homens pioneiros da dança em Sergipe, né, porque eu tenho essa questão, eu tenho que falar, porque nós homens, eu, Gladys, preconceitos. Preconceito, eu, a Gladys. Negro, pobre, eu, Gladys, Adilson, deixa eu ver quem mais, outras pessoas, Carlinho, um monte de homens que fizeram parte desse métier da dança, do Estúdio Dança, que foi aonde despontou, aonde abriu as portas para homens fazerem aula de dança. Então nós íamos para lá, nós estudamos o balé clássico na metodologia do balé clássico, nós estudamos o balé contemporâneo na metodologia do balé contemporâneo, nós estudamos balé afro na metodologia do balé afro, nós trouxemos pessoas como Mário Guzmão, como quem mais, meu Deus, Clyde Morgan, quer dizer, fizemos aula com esse povo todo. Então, somos uns negros preparados para estarmos para a sociedade sergipana. Tá vendo, gente, que você não conhecia um grande artista sergipano? Tá aqui o Marcos Herê, tá certo? Cara que eu acredito nele e eu acredito que ele tem muito a contribuir ainda para a cultura sergipana. Obrigado, Herê. Eu fico por aqui. Obrigado a você. E quando eu voltar do break, eu vou estar conversando aqui com Mingo Santana. Já, já. Bem, gente, estamos de volta. Estamos de volta com um cara que eu sou muito fã na estrutura da música. Ele é um estudioso da música mundial. E ninguém tem mais identidade do que Mingo Santana para, vamos dizer assim, locar as vertentes da música sergipana.
Aí você vai dizer, Valadão, não entendi nada. Eu também não, mas mais ou menos o seguinte. Qual a música popular sergipana? No meu entender, samba de coco. Tá? Aí você diz, mas quem é que produz samba de coco? Tem muita pouca coisa hoje. Mas Mingo sabe muito mais do que eu. Qual é a música sergipana? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? O programa, Ele entra. Você é um dos poucos que assiste e não me ligam. Né, o tempo inteiro a gente pode se abastecer de informações culturais. Veja bem, Sergipe é um estado que eu me orgulho muito de ter nascido aqui e digo com muita propriedade que nós temos o nosso primeiro patrimônio musical, ele vem do folclore. Né? O folclore ele tem ali não só o samba de coco, o samba de pareia, né? O maracatu de brejão, o parafuso, o cacumbi, a taieira, né? O batalhão, né? Que são ritmos que são, inclusive, admirados em alguns outros estados que também têm um folclore forte, né? Como é o caso de Pernambuco e tudo. Mas a nossa música, ela tem esse núcleo musical que todos nós deveríamos, eu falando nós compositores, né? Autores, deveríamos explorar bem essa riqueza, né? Rítmica, né? Que nós temos e que eu, de vez em quando, acaba saindo muitas músicas com ritmos, né, que vão pegando ali e tal. E eu acho que a música sergipana ela se posiciona nesse patamar de ter material para ser explorado. Mas é claro que nós temos grandes vertentes aqui, começando pelo chorinho, né, o Luiz Americano, né, o João Rodrigues, né, e tantos nomes que o Efânio, alguns autores muito fortes de chorinho que marca esse ritmo como um patrimônio do Brasil em Sergipe, né? E é a música popular brasileira. E é a música popular brasileira. Nós temos aí os sambistas, né? O Pedrinho Rodrigues, né? Que foi considerado o maior intérprete de samba, né? Do país, né? É um sergipano, morou aqui na Rua de Siriri, né? Então nós temos aí, em termos de reggae, né, a banda Reação, que é uma referência, né, já dentro, já posicionando já para uma modernidade, né, porque existe épocas que a música ela não tinha tantos canais, né, tantos espaços, né. Hoje talvez tenhamos um número muito grande, né, de espaços, né, mas que se pulverizou muito com a moda, né. Então a moda entra muito no lugar da cultura e os autores não são tão assim visibilizados, né? Eu me considero também um pouco visibilizado porque existe o mercado, né? Que ele precisa desse consumo, né? E o autor se prende, como eu mesmo, eu me policio muito, né? E algumas pessoas que me acompanham. Certa feita, um grande músico, já um pouco idoso, ele chegou para mim e fez exatamente essa referência. Ele dizendo, Mingo, é muito difícil o seu trabalho como artista porque você se pulveriza muito, né? Então, a rotulação que as pessoas têm o costume de terem ali já... Não, ele faz o quê? Ele toca o quê? Né? Já tem aquela posição formada, né? Então é um pouco complicado, porque eu me posiciono em vários estilos, né? Você faz muito autoral, ou autoral. Só faz o autoral? Só faço o autoral. Talvez isso, são 46 anos, né? Vou fazer agora esse ano, 46 anos de música, de composição, e inclusive convido a todos a acompanharem o meu canal no YouTube, que é um canal que eu vou depositando ali essas músicas, né? Tanto Mingo Santana. Mingo Santana. Entra lá, tem a série Som das Araras, que é um reviver, né, desses meus CDs, né? Esse primeiro CD está em curso, né? Como eu faço tudo sozinho, então é um trabalho um pouco mais lento, né? Eu estou ainda no 7º episódio, mas essa série ela vai até a 16ª, o 16º episódio com o Papagaio, o Doutor e o Tabaréu, que é uma música, inclusive, mais recente, que eu coloco como bônus crédito para dar Já está editada?
Tá editada, tudo. 30 segundos dela para mim? Olha, vamos lá. Vamos. Como é o Tabaréu? O Papagaio, o Doutor e o Tabaréu. Mingo Santana. O papagaio falou e Mané escutou, e Mané escutou. Não esculambe, doutor, o Tabaréu, 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 Tabaréu. Para falar é preciso dizer a verdade. O segredo da vida é mesmo a simplicidade. O que não é segredo nenhum fica nas aparências do mal, ninguém jeito. Quantos o Senhor já curou, tantos aqui o consagrou, toda a sua história de paz e amor. Mingo Santana. Mingo, eu liguei para você a semana passada para dar uma notícia triste, né? Que foi a morte de um dos maiores artistas do Brasil, sergipano, o Nego Beto Simonal. E você me alertou para uma coisa. Porque a gente conhecia, nunca demos assim. Alguns artistas, vamos lá, Jimmy. Só teve uma música. Jimmy, aquele menino. Não, o Jimmy, ele compõe muitas músicas. É porque o só espaço, aquela que é uma ficou barca famosa. de bebida ficou famosa. Exato, ficou Você famosa. também, Beto Cego. Beto Cego Foi também. doideira no meio da feira. No meio da feira. Uma marca. Entendeu? É uma música que as pessoas esqueceram ela na verdade. E você me disse o seguinte, que Nego Beto Simonal foi um grande compositor de frevo. De frevo. Aí eu lhe perguntei na hora, frevo sergipano, Mingo? Aí você disse, autêntico. Autêntico, é. Porque é o seguinte, naquela época que o Nego Beto, ele mostrou aquele frevo, ele fazia uma homenagem ali a todo esse entorno geográfico nosso, né? A Barra, né? A ilha de Santa Luzia, o Cotinguiba, né? Que era um limite, né? Da parte do litoral, né? Nós estamos falando de 50 anos atrás, né? E ele fez um registro muito importante com essa peça, porque ele marcou a importância do nosso frevo, que eu depois utilizei esse mesmo conselho dele, já no ano 2000, né? Porque quando eu perguntei para ele, lá atrás, eu disse, poxa, esse frevo é um frevo sergipano. Ele disse, claro que é um frevo sergipano. É claro que eu estou usando aqui o meu violão, mas os tambores são os tambores das carcaças dos carros. Então, naquela época nós não tínhamos tantos instrumentos, né? E a limitação de ter instrumento levou o nosso sentimento de ritmo para as carrocerias, né, dos carros, né? Os calhambeques. Os calhambeques, exatamente. E eu acho que o nosso frevo tem essa derivação dos violões, dos poucos violões que tinham, e das caçambas, ou das carrocerias, que virou o frevo sergipano, que eu utilizei isso quando fui entrevistado no ano 2000. Eu tinha participado de um carnaval em Salvador, com a música 50 anos de trio, e o repórter perguntou para mim, você está tocando o frevo pernambucano ou o frevo baiano? Porque você fala ali, você botou sopro ali em outras coisas, em outros frevos seus aí. Eu disse, não, eu estou tocando o frevo sergipano, que é o frevo exatamente com o ritmo das carrocerias dos carros. Então, você lembra a letra desse frevo que você cantou? Não, claro, é uma música que fez muito impacto, muito sucesso lá, né? 50 anos de trio, né? Que é uma homenagem, uma parceria com o Lito Nascimento, e que é um grande instrumentista da guitarra baiana, e ela falava, na virada do século, vou lembrar do trio elétrico, dos anos 50, muita história para contar, começou todo Osmar, essa louca alegria, em cima de uma fobica, segue a rota, segue a risca,
só não vai quem já morreu. Hoje é um caminhão, levantando a multidão, numa de festa e fantasia. Cadê você? Quero te ver. Aí a letra ela vai contando, né, sobre os personagens. E ali foi um momento importante. Então, quando você falou em Nego Beto, ele me deixou esse alerta, né, que ele teve uma resposta pronta. Quando eu perguntei se era um frevo sergipano, isso eu guri, né? Ele me respondeu rapidamente. E eu, depois, praticando, né, já exercendo o canto, né, e a composição, me peguei com aquela pergunta meio que apimentada. Frevo sergipano. O frevo sergipano. Hoje, qual a música que você faz? Você faz a música sergipana? Eu faço a música sergipana desde sempre, né? Desde aquela espiritualidade, quando eu comecei, né? E hoje eu me posiciono... Um risinho rápido. Vamos botar umas 3 pegadas da carreira dos 46 anos de Migo Santana. A terra do sol e dos ritmos, os cantos de uma região, além da lenda da água e do ar, que o mar vai virar sertão. São tantos ilustres, seus filhos Exu, pariu Gonzagão. Lampião reinou no cangaço, conselheiro anunciou a volta de Dom Sebastião. Outra. Forrozão da rua de Siriri, forrozão da rua de Siriri, forrozão da rua de Siriri, forrozão da rua de Siriri. Vai lá, vai lá, nosso povo vai gostar. Santo Antônio abençoar, todo mundo quer dançar. Sote chachado, maracatu com baião, uma mistura de cacumbi e batalhão, uma quadrilha de muita gente bonita, toda a cidade num grande encontro da vida. Paz lá, paz lá, os cantores vão chamar sanfoneiros pra tocar a alegria do lugar, uma lembrança do São João de Cristina, Areia Branca, Estâncias circunvizinhas, milho assado, cozido e muita comida. Tradição nos conduz, identifica. Forrozão, forrozão, forrozão. Migo Santana, mais autêntico cantor e compositor sergipano. Parece que foi ontem que subi a colina pra te ver nascer. A menina cresceu e resolveu descer a ladeira pra ver coisas novas. E como viu,
Vi um rio de gente apressadas passar entre prédios de concreto, com linhas que nos levam a um céu azul anil, cheio de araras a te abraçar e te acolher. Viu também chegar um tempo high-tech, com suas carruagens de ferro, que vem e vão da colina até o mar, e de lá a atalaia revela um futuro que tem nome e responde por Aracaju. E foi aqui que o sol tatuou em seu corpo as palavras beleza e coragem. Beleza pra amar, coragem de mudar. Ah, menina da colina. Ah, menina da colina. Ah, menina da colina. Ah. Gente, tudo de bom. Obrigado, Mingo. Obrigado. Uma honra estar contigo aqui. Você retrata uma geração. E eu dizia aqui ao Herê que a gente queria só se divertir. É. E hoje, se você for olhar, a gente Paulo Lobo, Tadeu segura... Machado, Valder Frei, Cláudio Miguel, os ícones da cultura na Sergipe, dos 170 anos de Aracaju, na verdade eram só adolescentes que queriam fazer arte. É. E a missão está cumprida. Foi cumprida. Estamos fazendo, né? Vamos até o dia que Deus permitir, né? Bem, gente, final de programa, viu? A gente fica por aqui e a gente se vê no próximo sábado com mais um É Coisa Nossa inédito. Isso, se o bom Deus quiser. Vamos subir caracteres com Mingo Santana. Vai, sinta a sua maneira, vem quem quer ouvir tocar. Isso é brincadeira, nem precisa trabalhar. É coisa de primeira, arte tem o seu valor. É pra vida inteira, na orquestra dos meninos. Não cabem coronéis e os infiéis da corte. Só se ouvem sons do bom, sopros de flautas, clarinetas, crianças e passarinhos brincam na orquestra dos meninos, na orquestra dos meninos, na orquestra dos meninos, na orquestra dos meninos, na orquestra dos meninos.